Ciao ragazzi, aqui quem fala é Stefano do canal Papo Couch, espero que estejam todos bem. Mais uma vez o Papo Couch retornando às origens, né? Voltando com nossos vídeos aí durante a semana para trazer um pouco de informação e opinião para vocês. E o vídeo de hoje, né, fala de dois assuntos, na verdade, né? Um que foi muito uma infelicidade de um meio de comunicação aí enorme aqui no Brasil, que vem dando umas vaciladas já há algum tempo, mas dessa vez atingiu o nosso trabalho, o nosso hobby, né? E o outro falaremos sobre a seleção italiana, né? E esses dois assuntos acabam se unindo, né, para a gente conseguir chegar a um denominador comum e realizar esse vídeo, né? Antes de mais nada, peço que se inscrevam, né, aqui, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, também no Facebook, no Twitter, né? A gente sempre vai ter conteúdo novo para vocês, sempre tentando inovar, trazer algumas coisas interessantes também para vocês. Tem muita novidade aí por vir no Papo Couch. Mas vamos dar início, né, ao que se trata esse vídeo, né? Essa semana, né, eu tive a infelicidade, até informei o Enzo, né, no dia 17, né, dia 17 foi no sábado, a ESPN, né, emitiu uma matéria, né, na espn.com.br com a seguinte manchete, né, por assim dizer. Como o futebol italiano foi do céu ao inferno em 20 dias e pode ver pesadelo aumentar. Querendo lembrar que essa matéria, né, foi a público, né, antes da disputa pelo terceiro lugar da Nations League. E assim, me admira muito, eu tive uma conversa com o Enzo, né, a gente até questionou um pouco sobre isso, até o Enzo lembrou dessa parte, como é que o Leonardo Bertozzi e o Jean Oddi, né, que são admiradores do futebol italiano, né, e estão lá na ESPN, como eles reagiram nessa matéria que foi de péssimo gosto, né, querendo relembrar a pessoa, até tentei pesquisar quem foi que escreveu, né, essa matéria que foi, repito, bem infeliz, né, onde ele estava quando a Itália foi campeã da Eurocopa, né, da última edição da Eurocopa. A Itália não foi a Copa do Mundo, sim, é verdade, mas tem 4, né, isso não pode se apagar, né. Falando de atualidade, da atual temporada, dessa temporada que se encerrou, né, a Itália conseguiu, foi o país que mais colocou, né, representantes nas finais das competições europeias, né. A Itália teve 3, Inglaterra 2, né, e a Espanha conseguiu botar 1. Perdeu as 3 finais. Eu também, mais um exercício aí da pesquisa, né, do louvável repórter, né, jornalista da ESPN, quando foi a última vez que aconteceu isso. Então, naturalmente isso mostra para quem consegue observar um palmo à frente ou 20 quilômetros à frente, que é uma evolução notável do futebol italiano, né? Mas, enfim, não podemos parar por aí também, né? Vamos falar também que nessa matéria, né, foi citada a seleção sub-20 da Itália, né, que perdeu na final para o Uruguai, né? Foi também nessa matéria desmerecida a seleção italiana. Eu tentei procurar se foi contra o Brasil. Não, no final não foi contra o Brasil. Foi contra a Inglaterra, da poderosa Premier League? Não. Foi contra o Uruguai, né? Um dos destaques da competição, 2 dos destaques da competição, inclusive atuam no futebol italiano, né? Mas, enfim. Então, é complicado a gente ficar martelando nisso, né? Porque assim, é nítido que a pessoa não tem nenhum tipo de apreço, talvez, pelo futebol italiano, mas que pelo menos se fosse um pouco sensato, né? Mas perdeu todas as finais, né? Perdeu na semifinal para a Espanha, né? A semifinal da Nations League. A Espanha foi campeã, cara. A Itália ficou em terceiro lugar, ganhou da Holanda, né? Que deu sufoco na Croácia,
né, que perdeu inclusive para a Espanha na final, né? E essa matéria antes do jogo contra a Holanda era praticamente para pessoa que não tem mais tanto tato com o futebol italiano imaginar, pô, do céu ao inferno, então o futebol italiano tá na AM mesmo, né? Não é o caso. O futebol italiano tá numa evolução incrível. Finalista sub-20, finalista das 3 competições europeias, semifinalista de uma Nations League, perdendo para a campeã, que foi a Espanha. Então, em suma, né, eu peço para que a grande mídia, né, tanto a ESPN quanto Sport TV, Globo, entre outros, é melhor não falar. Deixa que a gente que tem o contato diário, que a gente pesquisa, a gente vai atrás da informação, deixa que a gente fala, né, a gente opina, a gente dá pitaco, tanto pro bem quanto pro mal. Né, e não faz uma reportagem tendenciosa dessa. Né, então vai aí a crítica, né, não é só a ESPN, aos grandes meios de comunicação aqui no Brasil. Mas vamos dar sequência aí a outro assunto que eu queria externar aqui, que é a situação do Roberto Mancini na seleção italiana. Né? Muitos críticos, muita crítica pela torcida italiana, principalmente, pelos torcedores italianos que atuam aqui no Brasil também, que gostam bastante, que comentam bastante sobre a Squadra Azzurra, né? Que o Mancini já deu. Né? Ele passa por algumas situações ali, alguns comentários dele, né, são bem infelizes, as convocações dele deixam uma pulga atrás da orelha sempre de todo o torcedor, né, isso a gente resolveu botar aqui em vídeo também. O que acontece? O Mancini não é unanimidade, acho que desde a vitória na Eurocopa, né, foi campeão com louvor, com todo merecimento, mas não foi uma Itália que brilhou. E tem muito jogador italiano bom aí, pedindo passagem. Né? A renovação da seleção italiana parece que às vezes vai acontecer e às vezes parece que o Mancini se esquece que tem que renovar, ou que existe uma renovação que tem que acontecer e que merece acontecer. Vide sub-20 da Itália, vice-campeão mundial, com diversos jogadores que inclusive poderiam estar atuando na equipe principal da seleção italiana. Mas o Mancini, com essa cisma, o primeiro comentário dele, né, foi alguns meses atrás, dizendo que a Itália precisa buscar em outros países jogadores para sua própria seleção, coisa que anos atrás ele era o maior crítico sobre o assunto. Não se sabe até que ponto tem mão de empresário nessa história. Né, a federação também pode ter mexido um pouco, pode ter exigido dele que ele fosse atrás desse tipo de questão. Né, mas tem sido um pouco infeliz também em campo. Né, o esquema tático dele prejudica alguns jogadores que têm um talento absurdo e que não podem ser desperdiçados numa seleção italiana. Né, como digo, inúmeros exemplos realmente. Né, você pode ver até por esquema tático, até na vitória contra a Holanda, onde entraram diversos reservas, a Itália jogou melhor. Então isso mostra bastante, né, que às vezes o Mancini não está escolhendo bem, né, a equipe que se inicia, o esquema tático a começar a partida, né, o desenvolvimento da equipe durante a partida também, troca de peças. Né, então, assim, eu coloco, não sendo totalmente passional, né, mas a chance que o Mancini teve, ele aproveitou, que foi a Eurocopa. Ele perdeu a classificação para a Copa do Mundo meses depois, poucos meses depois. Até poucas semanas depois, né, inclusive. Ele teve mais algumas oportunidades aí pelo caminho, dentre amistosos e principalmente a Nations. A Nations que a Itália acabou surpreendendo, né, chegando na semifinal, sendo que não tinha nem ido para a Copa. Mas o caldo dele vai começar a azedar se ele não começar a rever os seus conceitos, né, em prol da seleção italiana e evolução da seleção, porque nenhum torcedor quer ver a Itália passando perrengue de novo para classificação para uma Copa do Mundo, né, principalmente porque a próxima Copa praticamente o mundo inteiro, né, estará participando, né, são inúmeras vagas. Então o Mancini não pode se dar o luxo de fazer uma seleção italiana com tantos jovens e com tantos já um pouco mais adultos
potenciais enormes, né, ele desperdiçar com opções táticas, né, ruins ou que não agradem nem ao torcedor, nem qualquer um que estude um mínimo de tática, de estatística, de evolução de uma equipe, né? Porque o Mancini, a maior crítica ao Mancini, né, é exatamente que a seleção italiana não evoluiu, né, da eliminação nas semifinais para a Espanha e o jogo contra a Holanda, né? A Itália chegou a abrir o placar e quase viu tudo ir por água abaixo, né? Ou seja, ainda assim, apesar desse terceiro lugar, o Mancini chega aí na corda bamba, digamos assim, na seleção italiana. Então, nós do Papo Couch, assim como torcedores pelo Brasil, pelo mundo, e torcem pela Esquadra Azul, torcem, né, para que ele reveja bastante seus conceitos, para que ele não precise mais passar por situações duvidosas que coloquem o cargo dele em risco. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem algumas travinhas aí, né? Mas acontece, né? Não é ao vivo, mas é gravado. Eu não iria retornar toda a informação que eu passei para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Vem muita coisa nova aí. Nossos vídeos regulares vão retornar aos poucos, né? Porque a gente sabe que vocês gostam também da informação. E a gente se vê por aí. Se liguem no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, porque isso tudo é feito para vocês. E isso é Papo Couch.